Estudo Bíblico Epístola de Paulo aos Efésios. Estudo organizado por Lenira Teixeira. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Genebra, Bíblia de Estudo MacArthur, Comentário Bíblico Moody, Comentário da Bíblia Russell Shedd e Manual Bíblico Henry Halley. Análise: a Epístola aos Efésios, de modo geral, apresenta doutrina na primeira metade do texto e exortação na segunda metade. Mas a linha divisória não pode ser traçada de um modo absoluto. O discurso doutrinário é motivado pela situação prática e as exortações são cravejadas com gemas da verdade. O louvor inicial se transforma em exultação pelo plano de Deus relativo aos seus santos, no tocante à redenção por Jesus Cristo e à obra do Espírito Santo. Fazendo pausa apenas para duas orações, capítulo 1, versos 15 a 23 e 3, versos 14 a 19, Paulo elabora o que fica envolvido na redenção, no que tange ao livramento do pecado, à nova vida vitoriosa, ao mistério da unidade de todos os santos e à sua união com Cristo. Na última metade da carta, as questões éticas envolvidas são apresentadas em termos da unidade cristã, da nova maneira de andar, do amor, da humildade, das relações humanas construtivas e da guerra vitoriosa contra o mal, mediante plena dependência das realidades espirituais. As semelhanças verbais com Colossenses são mais facilmente explicadas quando se admite que Paulo escreveu Efésios pouco depois de completar a carta aos Colossenses. Paulo adotou uma abordagem devocional e de oração à medida que contemplava o significado eterno e universal da Igreja de Cristo, continuando assim as suas reflexões sobre o assunto que dominou a sua correspondência com os Colossenses, o significado eterno e universal do próprio Cristo. Acima de tudo, talvez, essa seja uma carta de encorajamento e admoestação, escrita para lembrar os cristãos a respeito das imensuráveis bênçãos em Cristo Jesus, e que eles não fossem somente gratos por essas bênçãos, mas que vivessem de maneira digna delas. Não obstante, e de certo modo, devido às grandes bênçãos do cristão em Jesus Cristo, é certo que ele será tentado por Satanás à presunção e à complacência. Foi por essa razão que no último capítulo Paulo relembrou os cristãos a respeito da completa e suficiente armadura espiritual concedida a eles por meio da palavra de Deus e pelo seu Espírito. Capítulo 6, versos 10 a 17, e sobre a necessidade deles da oração vigilante e persistente, capítulo 6, verso 18. Autor, data e local. Paulo é expressamente o autor desta epístola. Ele é indicado como o autor na saudação inicial, capítulo 1, verso 1 e 3, verso 1. Nenhum erudito antigo parece ter discordado dessa opinião, e os oponentes modernos têm tido de labutar contra a avassaladora evidência interna e histórica. Efésios está no mesmo grupo cronológico das epístolas de Paulo aos Colossenses, Filemão e Filipenses, chamadas coletivamente de as epístolas da prisão, porque foram escritas durante o primeiro aprisionamento romano de Paulo. Evidentemente, Paulo chegou a Roma na primavera de 61. Atos fala que demorou 2 anos inteiros em casa alugada por ele mesmo, Atos 28:30, o que faz chegar à primavera de 63. Provavelmente foi liberado antes do incêndio de Roma em 64. Em Filipenses, ele já aguardava esse libertamento, capítulo 1, versos 19 a 26, uma esperança à qual ele se refere também em Filemão 22. Efésios, Colossenses e Filemão parecem ter sido despachadas na mesma ocasião por mão do mesmo amigo, Tíquico, Efésios 6, 21 a 22,
e Colossenses 4, versos 7 a 9, que tinha vindo visitá-lo. Embora a epístola talvez também tenha tido a intenção de servir como carta circular para outras igrejas da Ásia, pouco espaço existe para dúvidas de que o escritor tinha em mente a igreja que ele fundara na grande metrópole de Éfeso, capital da província romana da Ásia, Ásia Menor, atual Turquia. Situava-se entre as duas metades, ocidental e oriental, do Império Romano e estava entre as 5 maiores cidades do Império durante o século I. Foi importante para a expansão do cristianismo. Durante a estadia, mais longa que de costume, de Paulo em Éfeso, essa cidade tornou-se o centro da evangelização da parte ocidental da Ásia Menor, Atos 19:10. Os laços afetivos entre Paulo e essa igreja são revelados no seu discurso de despedida aos seus presbíteros, Atos 20, versos 16 a 38. Tanto a evidência dos manuscritos como a evidência doutrinária indicam que essa epístola já era associada com a igreja de Éfeso desde os tempos mais antigos, apesar do nome Éfeso não estar mencionado em todos os manuscritos antigos. Tema: essa epístola, junto com a de Colossenses, enfatiza a verdade de que a igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Embora Paulo tivesse mencionado essa verdade antes, em Romanos 12 e em 1 Coríntios 12, aqui ele a desenvolve melhor. O foco dessa carta é o mistério, que significa uma verdade não revelada até então, da igreja de que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da sua promessa em Cristo por meio do Evangelho. Capítulo 3, verso 6. Uma verdade totalmente escondida dos santos do Antigo Testamento, capítulo 3, versos 5 a 9. Todos os que creem em Jesus Cristo, Messias, são iguais perante o Senhor como seus filhos e como cidadãos do seu reino eterno, uma verdade maravilhosa que somente os cristãos dessa época atual possuem. Paulo também fala a respeito do mistério da igreja como a noiva de Cristo, capítulo 5, verso 32, Apocalipse 21, verso 9. A verdade importante enfatizada é a igreja como o atual corpo espiritual e terreno de Cristo. Uma verdade também distinta e não revelada anteriormente a respeito do povo de Deus. Essa metáfora retrata a igreja não como uma organização, mas como um organismo vivo, composto de partes mutuamente relacionadas e interdependentes. Cristo é o cabeça do corpo e o Espírito Santo a sua força vital, por assim dizer. O corpo funciona por meio do uso fiel dos diversos dons de seus membros, concedidos de maneira soberana e única pelo Espírito Santo a cada cristão. Efésios 1, verso 1, apóstolo. A palavra significa mensageiro e servia como um título oficial para Paulo e os 12 discípulos, incluindo Matias, Atos 1, 26, os quais foram testemunhas oculares do Jesus ressurreto e foram escolhidos por Deus para estabelecerem um fundamento da igreja pela pregação, pelo ensino e pela escrita da palavra, acompanhados por milagres. 2 Coríntios 12, 12. Santos. Não quer dizer pessoas sem pecado, mas pecadores salvos pela graça de Deus, que também manifestam fé, fiéis em Cristo. Em Éfeso. Essa expressão é omitida em alguns dos mais antigos manuscritos, o que leva alguns a pensar que esta carta foi destinada a ser circulada em várias igrejas. Verso 15. Paulo ouvira a respeito da fé que havia entre eles, e não apenas destinada a Éfeso. Versos 3 a 14. Essa extensa frase desenvolve o louvor ao propósito de Deus encontrado em Romanos 8, de 28 a 30. Louvor é dado ao Pai, que elege, versos 4 a 6, ao Filho, que redime, versos 7 a 12, e ao Espírito, que sela,
versos 13 e 14. Paulo reflete sobre a eleição dos crentes desde a eternidade, o perdão que recebem no presente e sua herança no futuro. Elucidativa é a repetição das frases em Cristo ou nele, empregadas com referência à íntima união estabelecida por Deus entre Cristo e o seu povo. Verso 3. Deus que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Em sua graça providencial, Deus já deu aos cristãos toda sorte de bênçãos. Romanos 8, 28, Colossenses 2, 10, Tiago 1, 17 e 2 Pedro 1, 3. Espiritual não se refere às bênçãos não materiais como contrárias às bênçãos materiais, mas à obra de Deus, a qual é fonte divina e espiritual de todas as bênçãos, nas regiões celestiais. Diz respeito à esfera do domínio completo e celestial de Deus, do qual provém todas as bênçãos e que após a morte e ressurreição do crente com Cristo, fornece abrigo e ambiente separados do mundo. Colossenses 3, versos 1 e 2. Essa locução aparece 5 vezes em Efésios, versos 3, 20, capítulo 2, verso 6, 3, verso 10 e 6, verso 12, 2 das quais em relação direta com o sentido que tem aqui. Cristo ressuscitou dos mortos e está assentado à mão direita do Pai nos lugares celestiais, de onde governa todas as coisas para o bem da igreja, verso 20. Além do mais, os crentes também foram ressuscitados e assentados com ele nos lugares celestiais. Capítulo 2, verso 6. Verso 4. Nos escolheu nele. É a determinação soberana de Deus, na qual ele nos deu sua graça salvadora, sem olhar para qualquer mérito humano. João 6, 37 e 17, 6. E aqueles que são salvos se tornam unidos eternamente com Cristo Jesus, tudo porque são escolhidos nele, Cristo. Refere-se à justiça imputada de Cristo concedida a nós. 2 Coríntios 5, 21, Filipenses 3, 9. A justiça perfeita que coloca os cristãos numa posição santa e irrepreensível diante de Deus. Capítulo 5, verso 27, Colossenses 2, 10. Embora no viver diário eles não consigam atingir o seu padrão santo. Verso 5. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Os pais humanos podem conceder amor, recursos e herança a um filho adotivo, mas não suas próprias características peculiares. Mas Deus, de maneira milagrosa, concede sua própria natureza àqueles a quem ele elegeu e quem creu em Cristo. Ele os torna seus filhos à imagem de seu Filho divino, concedendo a eles não só as riquezas de Cristo, mas também a sua própria natureza. João 15, 15, Romanos 8, 15. Versos 6 a 8. A linguagem da graça domina esses versículos. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça. O propósito último da salvação é a glória de Deus. Versos 12 e 14, Filipenses 2, 13, 2 Tessalonicenses 1, versos 11 e 12. Concedeu gratuitamente. Literalmente é manifestar sua graça, que tornou possível aos pecadores serem aceitos por Deus, por meio da morte substitutiva e da justiça imputada concedida por Jesus Cristo. Ligados ao amado, Cristo, o Filho, Mateus 3,17, Colossenses 1,13. Temos as riquezas inefáveis do amor de Deus. Verso 7, redenção. Denota libertar da escravidão através de pagamento. Neste caso, o valor infinito do sangue vertido de Cristo é eficaz para remir os nossos pecados.
Verso 9. Mistério. Significa nessa epístola, com exceção de 5:32 e também em Colossenses, o propósito de Deus agora revelado em unir tanto os gentios como os judeus na obra redentora de Cristo. Capítulo 3, versos 4 a 6. Verso 10. Convergir nele. Iniciada na sua ressurreição, a reconstrução do universo com Cristo como sua cabeça reinante terá seu auge quando toda a oposição será posta debaixo dos seus pés na sua segunda vinda. Verso 22, Hebreus 2:8, Romanos 8, de 18 a 21. Não se resume a algo futuramente, simplesmente. Cristo já veio para trazer redenção e adoção. Gálatas 4:4. Em virtude de sua morte e ressurreição, já tem a primazia sobre a igreja e, ainda que em oculto, já governa o universo. Atos 2, versos 32 a 36, Colossenses 1, versos 15 a 20. A ênfase, no entanto, recai principalmente sobre o aspecto futuro na plenitude dos tempos. A unidade visível da igreja é uma antecipação do subsequente governo visível de Cristo sobre todas as coisas. Essa é a razão por que Paulo enfatiza a unidade dos judeus e gentios na igreja. Versos 11 a 14, capítulo 2, versos 11 a 22, e a prática do amor entre os cristãos, capítulo 4, versos 2 e 15, 4:32 a 5, versos 2, 21 a 23. O tema introduzido aqui nos versos 9 a 12 é desenvolvido em capítulo 3, versos 2 e 1. Versos 11 a 14. Paulo antecipa aqui o que dirá em capítulo 3, verso 6, quando a judeus e gentios serem coherdeiros da promessa em Cristo. Os judeus que haviam crido nos dias de Paulo, os que de antemão esperamos em Cristo, verso 12, tornaram-se herdeiros por causa da vontade de Deus. Os gentios que receberam agora a mesma promessa antes feita a Israel, o dom do Espírito Santo, tornaram-se igualmente herdeiros para o louvor da glória de Deus. Verso 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos em herança. Cristo é a fonte da herança divina do cristão, a qual é tão certa que é mencionada como se já tivesse sido recebida. 1 Coríntios 3, 22, 23, 2 Pedro 1, versos 3 e 4. Todas as coisas, sua vontade. Uma declaração geral sobre o alcance da soberania e vontade de Deus. Ele, de modo soberano, determinou que todo pecador eleito, embora vil, sem valor e merecedor da morte, ao confiar em Cristo, seria tornado justo. Verso 13. Selados. Como a marca indelével feita pelo anel de selar de um rei, o Espírito Santo é uma marca interior que distingue o povo de Deus como propriedade sua. Ver salvação em Atos 4, verso 1. O Santo Espírito da promessa. Conforme Jesus diz em Lucas 24, 49, o Espírito Santo é a promessa do Pai. Essa promessa é, note-se bem, estendida aos gentios, como também aos judeus, com base na confiança que eles têm em Cristo. Ezequiel 36, versos 26 a 27, Joel 2, 28, João 14, 16, Atos 1, versos 4 e 5, 2, versos 33 e 38 a 39, Gálatas 3, 14 e 4, verso 6. Verso 14. O penhor. O Espírito Santo não é somente uma promessa cumprida por Deus, a de habitar em seu povo, confirmando a posse daquele que nos comprou e selou. Verso 13, capítulo 4, verso 30. Mas também uma garantia
de que Deus nos conduzirá à herança que é nossa para sempre, da qualidade de vida que teremos no céu. 2 Coríntios 1, 22, 5, verso 5 e Filipenses 1, 6. Como sinal ou primeira prestação da redenção em sua plenitude, o Espírito é uma antecipação da glória da era por vir. Romanos 8, versos 18 a 23. Sua propriedade. O Antigo Testamento ensina que Deus escolheu um povo como sua herança. Deuteronômio 32, verso 9, Salmo 33, 12. E o resgatou da escravidão para que viessem a ser uma propriedade peculiar. Êxodo 19, 5 e Deuteronômio 7, 6. Pedro concorda com a extraordinária aplicação que Paulo faz dessa ideia tanto aos gentios como aos judeus. 1 Pedro 2, 9. Versos 17 a 19. São 3 as petições centrais dessa oração apostólica. 1. Que os efésios possam conhecer plenamente a esperança do chamamento. Colossenses 1, 5. 2. Que possam apreciar a riqueza da glória da sua, de Cristo, herança nos santos. 3. Que possam meditar na suprema grandeza do seu poder para conosco. Tudo isso é possível para nós no pleno conhecimento dele. Verso 17. Verso 18. Iluminado os olhos do vosso coração. Uma mente iluminada espiritualmente é o único meio do verdadeiro entendimento e a apreciação da esperança e da herança em Cristo e de viver de maneira obediente a Ele. Para saber mais, ver o verdadeiro conhecimento de Deus em Jeremias 9, 24. Versos 19 a 23. Esses versos condensam o ensino do Novo Testamento sobre a ressurreição e entronização de Jesus, Colossenses 1, 18. Fazem, além disso, 2 contribuições vitais para o entendimento da ressurreição de Jesus e o status dos crentes. Primeiro, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos age também nos crentes. Capítulo 2, versos 4 e 5 e 3, versos 16 e 17. Segunda, Cristo governa como cabeça sobre todas as coisas para o bem da igreja. Cristo não apenas ocupa o mais elevado posto de domínio sobre o universo, como está ali representando os crentes, capítulo 2, verso 6 e Colossenses 3, 3, e governando a favor deles, os princípios éticos contidos na carta aos Efésios enfatizam que a autoridade existe para o serviço. O uso soberano que Jesus faz de seu poder e autoridade no interesse do seu povo é o modelo do cristão. Capítulo 4, versos 1 e 2, 7 a 13, capítulo 4, 32, versos a 5, verso 2 e 22, 33. Paulo relembra seus leitores gentílicos de que foram duplamente abençoados pelo poder de Cristo. Ele os trouxe da morte para a vida, capítulo 2, versos 1 a 10, e da exclusão para a admissão no povo de Deus, capítulo 2, versos 11 a 22. Verso 20, fazendo-o sentar nos lugares celestiais. Ver a ascensão de Jesus em Lucas 24, verso 5. Verso 21, acima de todo principado e potestade. Paulo queria que os crentes entendessem a grandeza de Deus comparada a outros seres celestiais. Principado, potestade, poder e domínio eram os termos tradicionais judaicos para designar seres angelicais que tinham uma alta posição no exército de Deus. Deus está acima de todos eles. Apocalipse 20, versos 10 a 15. Verso 22. Pés, cabeça. Essa é uma citação do Salmo 8, verso 6, indicando que Deus exaltou a Cristo sobre todas as coisas, Hebreus 2, verso 8, incluindo a sua igreja, Colossenses 1, 18. Cristo é claramente o cabeça dominante, não a fonte,
porque todas as coisas foram colocadas sob seus pés. Veja notas em capítulo 4, 15 e 5, 23. Verso 23. O seu corpo, uma metáfora para o povo redimido de Deus, usada exclusivamente no Novo Testamento para falar da igreja, capítulo 4, versos 12 a 16 e 1 Coríntios 12, de 12 a 27, salvo e remido, é complemento dele que é a cabeça.